Fala aí, meus se liga seguidores, prontos para mais um vídeo no canal? Meu nome é Gustavo Serra, sou especialista em análise técnica, opero opções binárias e hoje a gente vai estar trocando uma ideia sobre um dos indicadores mais conhecidos aí no mundo da análise técnica que muitos traders utilizam para estar confluenciando com as suas análises. Esse indicador são as médias móveis. Então vamos lá, o que é um indicador? O indicador é uma coisa que vai ajudar a gente a tomar as nossas decisões e não tomar nossas decisões por si. Então, quando a gente coloca um indicador no gráfico, a gente não espera que esse indicador tome a decisão, execute a entrada por nós, mas sim que esse indicador nos ajude a dar a nossa entrada, nos ajude a tomar a nossa decisão, certo? Então, esse indicador, que é chamado média móvel, ele é um indicador que vai indicar para a gente a tendência do gráfico, certo? Então ele vai colaborar com a gente indicando a tendência que o gráfico vai estar apresentando no momento. A primeira das coisas que a gente tem nesse indicador é o período que ele vai utilizar para gerar para a gente essa linha aí que apareceu no gráfico. O período nada mais é que o número de velas que está sendo computada para fazer essa média, certo? Lembrando que as médias móveis nada mais são do que uma média das últimas velas do período aqui indicado. Então, se o período aqui em cima indicado está 10, por exemplo, então o que significa? Significa que para gerar essa linha vermelha, ele está utilizando as 10 últimas velas que a gente vai estar pedindo. Caso a gente aumente o período para 100, para gerar a nossa linhazinha vermelha aqui, vai estar sendo utilizada as últimas 100 velas, certo? Então a gente vai estar comparando aqui períodos de médias, perdão. Primeiro, a gente vai colocar uma média mais curta, uma média com 7. E vamos dar uma analisada nessa média. Percebam que com um período mais curto, essa média vai ter mais oscilação, vai apresentar mais ruído para a gente, certo? Percebem isso? Ok. Então, quando a gente coloca outra média, aqui na Cotex para colocar uma média móvel vai ser esse Moving Average, a gente vai colocar uma média de 100. Ok. Então, após colocar a média de 100, vou colocar uma mais curta, que essa aqui a gente coloca muitos opostos, né? Então, percebam que colocando uma média mais curta, a média ficou mais suave, ou seja, ela apresentou menos ruído, menos movimentos bruscos para a gente, certo? Então, essa comparação que a gente já pode ter entre as médias. E outra coisa que a gente já observa, olhando para as médias, a primeira coisa que a gente tem delas é que a média ela vai indicar para a gente a tendência que o preço está apresentando no momento. Então, é para a gente muito fácil olhar para a média, ver que a média está com uma inclinação para cima, está subindo, e a tendência do preço está fazendo o quê? Está subindo também. E a partir do momento que essa média ela começou a reverter, indicou uma tendência de baixa. Então, se a gente está lá começando a operar e está muito difícil para a gente enxergar uma tendência de alta, enxergar uma tendência de baixa, a média móvel é um excelente indicador para isso, que vai ajudar a gente em muitos operacionais, beleza? Então, vou voltar ali a nossa média, vou só trocar ela para exponencial, que é a que eu mais gosto de utilizar. Vamos lá, colocar a nossa média de 30 e a gente vai falar um pouco sobre cruzamento dessas médias e o que ele interfere no preço, certo? Então agora a gente tem duas médias móveis trabalhando nesse gráfico. A gente tem a média móvel de 7 e a média móvel de 30. Então, quando a gente tem duas médias de períodos diferentes trabalhando, ou seja, uma média de período maior e uma média de período menor trabalhando entre si, e quando essas médias vêm a se cruzar, a gente vai possivelmente ter uma pequena reversão de preço. Então vamos lá, quando o gráfico apresenta para a gente as duas médias móveis, a de maior período sendo a roxinha e a de menor período sendo a vermelha, uma de 7 e uma de 30, na maioria das vezes que essas médias se cruzam, indica para a gente uma reversão de preço e início de uma nova tendência, certo? Então, reparem que o gráfico aqui ele estava numa pernada de alta, cruzou a média exatamente nesse momento, na ponta da seta, tomou uma pernada de baixa. Aqui, o gráfico estava
numa pernada de baixa, cruzou a média na ponta da seta, pernada de alta. Aqui é a mesma coisa. Estava iniciando a pernada de alta, cruzou as médias, o gráfico derreteu. Então é bem fácil para a gente estar tomando essa análise e estar percebendo que na maioria das vezes, quando o gráfico está trabalhando uma pernada e cruza as médias móveis, a gente tem que ficar mais atento, porque possivelmente vai rolar aí uma reversão. Pode ser essa reversão pequena, só uma correção da pernada e continuação desse movimento mais forte dele, ou uma reversão de tendência em si, onde vai sofrer uma reversão um pouco mais forte, uma pernada muito mais forte de preço. Vamos abrir outro ativo, só para a gente analisar mais um pouco disso. Então vamos lá. Olha aqui, ó, gráfico trabalhando em queda, certo? Cruzou a média, tomou a pernada de alta. Gráfico trabalhando nessa pernadinha de alta, cruzou a média, pernada de baixa. Gráfico trabalhando nessa pernadinha de baixa, cruzou a média, tomou pernada de alta, certo? Então a gente tem essa análise que, na maioria das vezes que a média se cruzam, a gente tem que ficar muito atento a possíveis reversão de tendência. É exatamente nesses operacionais que a gente, trabalhando com duas médias móveis, vai ajudar muita gente. Ou seja, tanto em operacionais trabalhando com retração, quanto em operacionais que requerem reversão de tendência. Vai ajudar a gente nos dois, para a gente ficar muito atento a esse cruzamento que propõe nas médias. Outra interpretação que a gente tem das médias móveis também é que quando o preço ele está muito distante das médias mais longas, como por exemplo essa de 30, não é muito longa, mas já é um número ok. Quando ele está trabalhando muito longe dessa média, ó, perceba, a média está aqui, o preço estava trabalhando aqui embaixo. Então ele tem a tendência de retrair e voltar a trabalhar um pouco mais próximo à média e até mesmo cruzar a média, certo? Então olha aqui de novo, o preço está trabalhando aqui embaixo, na ponta da minha seta, e olha onde estava a média, distante da média, certo? Olha a distância que eu tinha. Vou representar com esse círculozinho, com esse retângulozinho vermelho. Ó, olha a distância que ele estava da média, olha a distância que ele estava da média. Ou seja, sempre que vai estar muito distante da média, ele vai tender a sofrer uma retração. Olha, aqui aconteceu a mesma coisa. O preço trabalhou distante da média, retraiu, voltou a tocar na média. O preço trabalhou distante da média, retraiu, voltou a trabalhar próximo à média. Trabalhou distante da média, retraiu, voltou a trabalhar próximo à média. Então a gente sempre tem esse tipo de análise trabalhando com as médias móveis. Elas vão nos indicar muita coisa, como aqui ó, que eu apresentei para você. A gente tem indicação da tendência, mais um fator que mostra para a gente qual é a tendência primária dos gráficos quando a gente trabalha com uma média móvel mais longa e as tendências mais secundárias e terciárias com médias móveis mais curtas. A gente tem que o cruzamento das médias propõe para a gente um indicativo de reversão de tendência e a gente também tem que, quando as médias estão trabalhando, quando o preço está trabalhando, perdão, longe das médias, ele tende a sofrer uma retração. Trabalhou longe, sofreu uma retração. Trabalhou longe, sofreu uma retração. Trabalhou longe, sofreu uma retração. Então, as médias móveis encaixam em diversos operacionais, basta você tentar encaixá-la no seu operacional e ver se ela se adequa e ver o quanto ela colabora. Lembrando que média móvel e nenhum indicador é coisa para tomada de decisão, e sim para te ajudar. Quem toma a decisão é você e não o próprio indicador. Senão a gente colocava o robô para operar para a gente, não precisaria existir trader, né? Então sempre tenha uma análise perante todos os indicadores que você utilizar e boas operações. Se ficou alguma dúvida sobre esse operacional, sobre como utilizar as médias móveis do seu operacional, pode deixar aí para a gente aí no comentário, que a gente pode estar trocando uma ideia em como você pode utilizar as médias móveis no seu respectivo operacional, fechou? Também segue a gente lá no Insta, que a gente está postando conteúdo lá todos os dias, nossas operações diárias, e tenho certeza que vai ter muita dica para você. Se curtiu esse conteúdo, deixa aí seu like, comenta aí como ela adiciona no seu operacional e bora para a próxima aula. Bons estudos, meus traders, bons lucros para vocês, tamo junto!